Oi, gente, meu nome é Tony Barreto, não sou jurista, não sou advogado, mas sou uma pessoa que gosta de pesquisar as coisas e com a democratização do conhecimento através da internet hoje, a gente pode falar sobre qualquer assunto com propriedade se você souber pesquisar e for um pouco inteligente, né? Tem gente que acha que só o profissional pode falar do assunto. Não, a pessoa pesquisando também pode falar. Então eu venho falar hoje sobre o artigo 142, o famigerado artigo 142, onde as pessoas incrivelmente não o reconhecem, outros acham que ele é um golpe, por incrível que pareça, e pior ainda, tem gente que acha que é inconstitucional, ou seja, está na Constituição, mas é inconstitucional, não existe, é golpe. Então vamos explicar um pouco isso aí, pelo que eu andei lendo, e temos que começar pelo artigo 1º da Constituição, para poder explicar tudo. O artigo 1º da Constituição, que é a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, né? Então vamos por parte. República Federativa, né, é a união indissolúvel, é o princípio de uma hierarquia. Um exemplo, leis estaduais e municipais não podem se sobrepor à lei federal, apenas podem legislar suplementarmente. O que eu quero dizer com isso? Não, nós somos uma república federativa, nós não somos Estados Unidos, igual os Estados Unidos, né, da América. Então, as federações, os estados, eles seguem uma hierarquia do poder central, que é a república, que é o presidente da república, né? Então, há uma união indissolúvel para poder haver essa união sobre uma hierarquia do comando do presidente da república, dentro da Constituição, claro. Então o que nós estamos vendo hoje, logo de cara, no início de tudo? Você está vendo aqui, um Estado ficando independente à revelia da presidência da república. Sim, pela nova lei do STF, por exemplo, na pandemia, os Estados é que estão comandando a revelia da presidência da república. Quer dizer, os Estados não estão obedecendo à hierarquia da república, eles estão independentes e a república está sem ação. Isso é uma quebra na estrutura da República Federativa do Brasil. Já começa por aí. Existe Estado fazendo acordo com outro país nessa época. Nós estamos vendo o Estado de São Paulo fazendo acordo com empresa chinesa. Ora, empresa é empresa, não é o governo. Mas acontece que na China, como é um comunismo, existe um partido único, Partido Comunista Chinês, onde as empresas praticamente funcionam sob a tutela desse partido, entende-se que, fazendo acordo com essas empresas, está fazendo acordo com o país. E o artigo 84 é bem claro, compete privativamente ao presidente da República manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos e celebrar contratos, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Nada a ver com o Estado. Então, na minha opinião, já começa também a haver uma ruptura desse entendimento da composição e das atribuições da República Federativa do Brasil. Tá? Nós vemos os estados descumprindo o decreto presidencial, por exemplo, não é? No caso aí agora da pandemia, e viraram as costas para o decreto do presidente. Estado não é independente e deve seguir o princípio da federação. Ponto. Isso não está acontecendo. Vamos lá, Estado Democrático de Direito que diz lá em cima. Isso quer dizer que a Constituição e demais leis valem para todos dos cidadãos comuns às autoridades políticas. Eu pergunto, isso acontece? Não é? O fundamento, porque lá em cima
diz que Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Então tá, isso aqui é muito importante. Fundamento é a base, é o principal apoio, é o alicerce, é o que sustenta. Então, os fundamentos da República Federativa do Brasil são os seus alicerces, são a sua base, são o que sustentam. Sem eles não existe República Federativa do Brasil, correto? Que é baseado na soberania, inciso 1, nós vamos ver lá abaixo, falando sobre isso. No 2, na cidadania, significa possuir direitos civis, políticos e sociais. Uma interrogação aqui. Nós estamos tendo os nossos direitos civis, políticos e sociais mantidos? Eu acredito que não. Um pilar abalado, que é o da cidadania. Outro pilar, a dignidade da pessoa humana, contra ato humilhante e desumano. Hoje em dia a gente está tendo essa garantia de não estar sendo humilhado e não estar sendo tratado como desumano. Outra pergunta. Outro pilar que pode estar sendo abalado. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A própria frase diz: hoje em dia os direitos do trabalho e a livre iniciativa estão mantidos. Outra estrutura. E o pluralismo político, que são vários partidos, que esse tem até demais mesmo. Então vamos lá. Vamos voltar daqui a pouco lá na soberania. Ou seja, os direitos do cidadão, sua dignidade e seus valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, além da soberania e do pluralismo político, são os fundamentos, o alicerce, o que sustenta e justifica a existência da nossa república. Ponto. Não há dúvida sobre isso. Agora vamos ao parágrafo único. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então vamos por partes. Lá em cima na soberania, aqui no artigo 14 diz o seguinte: eles determinaram o que seria a soberania. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, que é a consulta antes da lei, como foi o exemplo do plebiscito do presidencialismo, isso era presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia, antes da lei, e o referendo, que é referendar uma lei, que foi o caso da lei do desarmamento, que a gente não referendou e eles mantiveram. E por iniciativa popular, é a apresentação direta de um projeto de lei, né? O que o cidadão pode fazer, aí tem lá as suas prerrogativas e tudo. A lei complementar 9709 é onde se regulamenta o que é plebiscito e referendo. Aí tem um sujeitinho que fala o seguinte: tá vendo? A soberania popular só é eleita, só é exercida pelo voto ou por plebiscito, ou por referendo, ou pela apresentação de uma lei. E o voto, que vai ser exercício pelo voto, não é? Então, ou seja, o povo vota e não pode mais falar nada. Se não impuserem ele um plebiscito ou um referendo, ele não pode falar nada. É isso mesmo? Será que é isso? Só que eles esquecem o seguinte, ó: nos termos desta Constituição. E se você olhar a Constituição toda, tem vários direitos do cidadão, inclusive de manifestação, de direito político, direito à opinião, e etc, etc, que, como é nos termos desta Constituição e como todo poder emana do povo, você pode interpretar que, aliás, isso é a maioria interpreta assim, não é um louco que não interprete assim, que um povo nas ruas, por exemplo, ele está exercendo a sua soberania, não é? O Constituinte colocou escrito aqui: a soberania popular será exercida dessa maneira, para não ficar solto. Mas é lógico e evidente que, se esse povo for às ruas, ele está se manifestando diretamente. Então eu concluí o seguinte:
quando fala assim, nos termos desta Constituição, eu digo, manifestações são diretas quando votamos, quando há referendo ou plebiscito, ou quando apresentamos um projeto de lei, e são indiretas quando de forma clara demonstramos nossa vontade. Isso é interpretativo, graças ao já dito nesse artigo. Mas é uma interpretação que a grande maioria tem, né? Que essa manifestação indireta, ou seja, não na forma de voto, mas na sua demonstração de vontade, exercer a sua soberania, que é um dos pilares daqueles que a gente já mostrou lá, dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Dito isso, por que eu disse tudo isso aí? Porque argumentos e fundamentos não faltarão para o artigo 142, que diz o seguinte: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Pois bem, vamos lá. Eu já coloco aqui uma pergunta. Autoridade suprema e hierarquia. Pergunto. Ora, se são instituições organizadas na base da hierarquia e o Presidente da República é o chefe supremo, eles obedecem ao Presidente da República. É claro que dentro do corpo militar, das leis militares, eles não vão obedecer coisas absurdas. Mas o que seria absurdo? Será que o presidente, eu quero que mate todo mundo, eu quero que faça isso, entendeu? Agora, eu quero que haja ali naquele setor, eu quero que interfira ali, eu quero isso. As Forças Armadas têm que obedecer ao Presidente da República. Bom, a defesa da pátria, que é uma das atribuições da obrigações da Força Armada, é só para estrangeiros? Será? Eles dizem que sim. Não, é só invasão estrangeira que nós vamos defender a pátria. Ué, a defesa da pátria não pode ser por um inimigo interno? Até estrangeiro mesmo, ou com ideias assim? Nós vamos ver lá na frente a lei de segurança nacional, a gente vai entender melhor. E agora o mais importante de todos, que eu acho, garantia dos poderes constitucionais. Esse que é a chave do negócio. Por quê? No artigo 2º da Constituição, diz o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, o Constituinte disse que eles são harmônicos e independentes. Tá? Então, você pega três caras e fala assim: vocês vão ser harmônicos e independentes entre si, tá? Tá bom. Quem que vai fazer alguma coisa, caso eles não sejam assim? Quem é que tem que garantir os poderes constitucionais? São as Forças Armadas, está escrito aqui. Mas vamos lá. A Lei Complementar 69, no artigo 2º, diz o seguinte: o Presidente da República, na condição de comandante supremo das Forças Armadas, é assessorado no que concerne ao emprego dos meios militares pelo Conselho Militar de Defesa e no que concerne os demais assuntos pertinentes à área militar pelo Ministro do Estado de Defesa. Nós vamos entrar agora na área de ação, depois a gente volta lá nos poderes constitucionais. Nós vamos mexer agora na ação, de como seria a ação das Forças Armadas caso o presidente decida isso. Então, parágrafo 1º. O Conselho Militar de Defesa é composto pelos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, pelo chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Essa é a redação de 2010. Quem é o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas hoje é o Tenente Brigadeiro do Ar Raul Botelho, comandante da Marinha, almirante da Esquadra Ilques Barbosa Júnior, comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Bermudes, comandante do Exército, General Edson Pujol. Por que eu estou dizendo esses nomes? Porque são eles que vão formar o Conselho de Estado de Defesa, que vai assessorar o presidente no caso de uma ação militar. E diz no parágrafo 2º, na situação prevista nesse inciso, que é
Vou mostrar aqui de novo. No que concerne ao emprego de meios militares pelo Conselho Militar de Defesa. Aliás, eu falei errado, é Conselho Militar de Defesa. Então, no que concerne a isso, na situação prevista nesse inciso desse artigo 1, do inciso 1 desse artigo, o ministro de Estado da Defesa integrará o Conselho Militar de Defesa na condição de seu presidente, que é, no caso, hoje o general de Exército Fernando Azevedo Silva. Então, esses caras aqui é que vão assessorar o presidente e que assessoram diretamente o presidente numa decisão de uma ação militar. Muito importante isso aqui, para saber quem é. Então vamos lá. O artigo 15 diz o seguinte: o emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem e na participação em operações de paz é de responsabilidade do presidente da República, que determinará ao ministro do Estado de Defesa a ativação de órgãos operacionais observada a seguinte formação e subordinação. Aí diz lá qual é a subordinação. É responsabilidade do presidente da República. Aí diz o parágrafo 1º. Compete ao presidente da República a decisão do emprego das Forças Armadas por iniciativa própria ou atendimento a pedido manifestado por qualquer dos poderes constitucionais, por intermédio dos presidentes do Supremo, do Senado, da Câmara, em âmbito de suas áreas. Ou seja, mesmo eles pedindo, compete ao presidente da República a decisão do emprego. Muito importante isso. A atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de qualquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em atos do presidente da República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incomunidade das pessoas do patrimônio relacionadas ao artigo 144 da Constituição. A incolumidade das pessoas e do patrimônio é porque no artigo 144 trata-se da criação da organização das polícias, ou seja, primeiro as polícias, se elas não resolverem, aí sim. Aí, detalhe, conclusão, mesmo que os outros poderes queiram acionar as Forças Armadas, né, em defesa da lei e da ordem, é o presidente que atende ou não. Está bem claro aqui. Vamos lá. Vamos voltar agora às garantias dos poderes constitucionais, que isso é o que mais importa. Se os poderes são independentes e harmônicos, quem garantirá a harmonia e a independência? Me diz. Ora, se são as Forças Armadas que têm que garantir esses poderes, o artigo 2º diz que eles têm que ser independentes e harmônicos, quem é que vai garantir essa harmonia e essa independência? Eles mesmos? O STF? Um deles só? É isso que quis dizer o artigo 142? Então, para que o artigo 142? Para que tanta dissertação sobre isso? Se um poder, outra pergunta que eu faço, se um poder invade a independência do outro, quem vai intervir para haver harmonia? É o que? É o outro? É o terceiro? Então, se o STF invade a independência do legislativo, é o que? É o presidente da República que vai mandar? Ou se for o contrário, se for o presidente invadindo o STF, ou qualquer um deles, vai ficar um impasse, não vai? Não, foi você que invadiu, foi você, não, você que cortou a harmonia. Alguém tem que dar a última palavra, gente. Isso aqui é a estrutura da nossa pátria. Nós fomos formados por esses três poderes. E por isso existem umas Forças Armadas para garantir isso, que está lá escrito, garantia dos poderes constitucionais. Será possível que alguém tenha dúvida disso? Mais uma pergunta. Se um ou mais poderes cometerem crime de lesa pátria ou infringirem a Lei de Segurança Nacional, quem os punirá? Caso os próprios pares não se punam. O STF faz besteira, o Senado, que tem que punir, não pune, porque um é conluio com o outro. O que? O Brasil vai acabar? Vai destruir a pátria toda porque eles resolveram isso? Quem é que garante os poderes constitucionais, gente? A harmonia e a independência deles. Bom,
Eu acho que está ficando bem claro para vocês. Então vamos só agora ver aqui o que diz a crime contra a segurança nacional. O que é crime contra a segurança nacional? Artigo 1º. Essa lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão. 1. A integridade territorial e a soberania nacional. Por um acaso, a nossa integridade territorial e a soberania nacional estão sendo lesadas? Estão sendo expostas ao perigo de lesão? Sim ou não? Alguém pode interpretar que sim, né? Comunismo, China, antifas, China comprando território aqui e ali, ONGs. Será que a integridade territorial e a nossa soberania está abalada? Não sei. 2. Ele tem que prever o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito. Por um acaso, o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito estão sendo lesados, estão sendo expostos em perigo de lesão? Vamos pensar. Por que eu estou colocando isso? Não estou acusando A ou B, nem estou pontuando. Eu estou colocando possibilidade de interpretação. Argumentos para uma ação. Entendeu? Na minha opinião, o que o STF está fazendo hoje é infringir o Estado de Direito. Claro, ele está agindo como um Estado de exceção. Não é mais democracia o que ele está fazendo. E ele está sendo enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Ele está cometendo um crime. Pois bem, e o pior? A pessoa dos chefes dos poderes da União. Por um acaso tem um chefe de um poder da União que está sendo lesado ou expondo em perigo de lesão ou não? Será que o nosso presidente está assim? Não estão querendo derrubar o presidente? Ele não está exposto a perigo de lesão, não? Ou não está sendo lesado? Tudo isso é crime contra a segurança nacional. O Alexandre de Moraes disse que a menina que jogou uns fogos por alto, ele cometeu o crime de segurança nacional porque ia atingir aqui, a pessoa dos chefes de poderes da União. Olha aqui. Ele interpretou isso. Agora, fazer contra o presidente outros tipos de lesão, sem ser um fogo de artifício, aí não, isso não é. Tudo depende da interpretação. Bom, eu sei o seguinte, que o artigo 30 diz que, nessa Lei de Segurança Nacional, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes previstos nesta lei, com observância nas normas estabelecidas no Código de Processo Penal Militar, no que não colidirem com a disposição desta lei, ressalvada a competência originária do Supremo Tribunal Federal nos casos previstos da Constituição. Então, sem passar por cima do STF, quem vai processar e julgar os crimes contra a segurança nacional é a Justiça Militar. Olha aqui, gente. Ah, mas não pode passar por cima do Supremo. Tudo bem. Eu estou dizendo que há uma brecha. Há uma brecha de você processar, de você enquadrar em crime de segurança nacional e de você ser processado pela Justiça Militar. Ah, mas o STF não vai deixar. Depende. Depende de qual a interpretação. Tu acha que o STF vai poder falar assim, não existe justiça militar, não quero que esse processo prossiga. Aí entra segurança nacional, segredo de segurança nacional, entra STF, até que ponto? Isso aí é uma coisa que talvez nunca tenha acontecido no Brasil, assim, recentemente, e a margem de interpretação é enorme. Então nada vai ser absurdo. Se o Exército, se as Forças Armadas ou se o presidente usar a Lei de Segurança Nacional, dizer que foi crime uma coisa e prender uma pessoa e julgá-la na Justiça Militar, isso não é ato discricionário, isso está previsto aqui na Constituição. É claro que só vai se tornar inconstitucional se você afrontar o STF, mas o afrontamento ao STF também
vão ter seus argumentos, vão ter seus limites. O STF vai ter os seus limites. Então, eu termino aqui a minha explanação sobre o artigo 142 dizendo que você pode não concordar, você pode achar que não, pode vir com outros argumentos, mas dizer que as Forças Armadas não podem intervir para o equilíbrio, para a harmonia e a independência dos poderes constitucionais é risível. É virar as costas para o óbvio. Me desculpe. Muito obrigado aí pela atenção. E qualquer coisa que alguém quiser pode entrar em contato e fazer alguma pergunta ou discordar ou concordar. Obrigado.